Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, Bereano de Verdade, e nós seguimos firmes e fortes aqui com a leitura da Bíblia Sagrada. Livro do profeta Ageu. O reino de Judá caiu diante de Nabucodonosor, que destruiu o templo de Salomão em 587 a.C. e levou a nata de Jerusalém para o exílio. No entanto, o novo império que sucedeu ao babilônico libertou os judeus e financiou não somente o retorno do povo, como também a reconstrução do templo. Entretanto, quase 18 anos, repito, quase 18 anos, depois disso, o templo permanecia inacabado. Os judeus estavam mais envolvidos com seus interesses pessoais e familiares do que com a obra de Deus. Então, o Criador levantou 2 profetas para exortar o povo, seus líderes. Um deles foi Ageu. Desse modo, em 520 a.C., ele inicia o seu ministério, aproveitando as celebrações da Lua Nova. Assim, o profeta fala em o nome do Senhor ao exortar ao povo a pensar na razão de seu fracasso, inclusive na esfera familiar. Como resultado, os líderes, sobretudo Zorobabel e Josué, respectivamente governador de Jerusalém e sacerdote, retomam a construção do templo e a concluem em 4 anos. A mensagem central de Ageu é sobre a necessidade imperiosa de o homem buscar princípios de vida. Os judeus haviam se deixado levar pelos percalços da reconstrução de Jerusalém e do templo. Apesar de todo o apoio logístico e financeiro do Império Medo-Persa, em lugar de se dedicar ao templo e às coisas do Senhor, cada um tratou de usar as dificuldades como justificativa para cuidar dos seus interesses. O resultado, além do óbvio atraso na reconstrução do templo, foi o atraso na vida do povo. Se Deus não for o centro dos interesses do viver do seu povo, não há prosperidade. Isso já foi ensinado desde os tempos de Moisés no Pentateuco. A mensagem desse texto bíblico, portanto, é extremamente relevante, não importando a época que seja lida. Estabelecer prioridades e preceitos para a existência é essencial para o sucesso de quem quer que seja em qualquer época. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que está firme e forte no propósito da leitura da Bíblia e o livro do profeta Ageu. Assim, meu Pai, como o Senhor usou Ageu para exortar, para abrir os olhos espirituais, para abrir a visão, para trazer um despertamento para aquele povo da época, que essa palavra, que essa leitura, que essa meditação possa nos trazer esse mesmo despertamento em nome de Jesus. Amém. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Para vós, tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração, os vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta. Cada um de vós corre atrás da sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra, os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu
Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Se Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Olha que tremendo. É uma das raras vezes que você vê que as pessoas ouvem, que as pessoas acatam, que as pessoas recebem e elas agem, elas colocam em prática conforme a orientação, o oráculo, a revelação divina entregue pelos seus servos. Perceba. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario, a glória do segundo templo. Capítulo 2, eu preciso pontuar algo. A grande maioria fala errado, tem louvor errado, eu digo errado que não está em conformidade com a palavra, dizendo a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não está assim na Bíblia. No capítulo 2 que nós vamos ver esse texto, mas eu vou pontuar antes aqui, para quando a gente chegar você ouvir e entender o que eu estou dizendo. Não é a glória da segunda casa. Ele vai dizer aqui, ó, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E aí, que glória é essa? É porque depois desse templo, ele vai passar por uma terceira reforma, vai ser ampliado, né, por Herodes. E aí o que vai acontecer? Ele, no primeiro templo construído através de Salomão, claro que não foi por ele, mas por ele, lembrando que o projeto era do seu pai Davi, a Bíblia fala que a glória, que a Shekinah, que a presença de Deus invadiu, como uma fumaça, e todos caíram, foram inundados pela presença de Deus. Maravilha, maravilhoso, aquela presença gloriosa e gostosa do Todo-Poderoso Deus. Nessa casa, nesse templo, claro que depois reformado, ampliado um pouco mais, é onde Maria e José vêm apresentar Jesus para Simeão e Ana, que está lá no livro de Lucas. Então perceba aqui, por que fala que é a glória da última casa? Na primeira, vem apenas a manifestação, a presença. Nessa última casa, nesse último templo, o próprio Cristo, ele é apresentado. Ou seja, por que a glória é maior? Porque no primeiro foi apenas uma visitação na presença. Agora na segunda, o próprio Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, amor em verdade. Então, a própria encarnação, o Deus invisível assume a figura visível, humana, como o próprio texto diz, e habitou entre nós. Então é por isso que a glória é maior, porque na primeira foi apenas a presença, a manifestação, mas na segunda, o próprio Verbo encarnado, o próprio Cristo encarnado entre nós, ok? Vamos seguir. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu a casa da sua primeira glória? Preste atenção, porque muitos viram a dimensão, o tamanho, a proporção, a riqueza do primeiro templo. É isso que ele está falando aqui agora, ó. Viu esta casa sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada àquela, porque era menor na proporção. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá
o desejado de todas as nações. Olha que coisa linda, e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? Cristo, Jesus, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, e virá o desejado de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória, olha lá, ó, desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aprende mais uma e vem estudar comigo. Repreensão e a promessa de bênçãos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam e diziam: não. E disse Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes responderam e disseram: fica imundo, ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é esse povo, assim é essa nação, diante do meu rosto. Disse o Senhor: assim é toda a obra das suas mãos. Tudo o que lhe oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde o dia em diante em que pôdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém e um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde os vossos coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. A destruição dos inimigos e a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono e os reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e o que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O grande ensinamento nessa palavra, nessa leitura, é que nós devemos priorizar o reino de Deus, o rei do reino, as coisas de Deus, e as demais coisas colocarmos em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas não é isso que nós temos feito. Nós temos priorizado primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto meu próximo, sexto, sétimo, e Deus sabe-se lá em que lugar. E você viu que o resultado? 18 anos a obra ficou parada. E depois, um lado positivo, eles tomaram essa chacoalhada, eles tomaram essa exortação, e em 4 anos eles concluíram a obra do Senhor. E aí o que aconteceu? O céu se abriu. Aquilo que estava atado, Deus desatou. Aquilo que estava embaraçado, Deus desembaraçou. Aquilo que estava fechado, Deus abriu. Então perceba, irmão, que nós precisamos atentar e olhar melhor, com mais atenção, com mais amor, com mais dedicação, com mais afinco, assim como nós fazemos para as nossas coisas seculares, para as coisas de Deus, inclusive para a obra onde você serve a Deus. Vê alguma coisa na obra lá que você precisa ajudar e você pode ajudar, abençoa. É um aparelho de som que você pode fortalecer? Fortaleça. É um ventilador? É um sistema de ar-condicionado? Abençoe. É um teclado? É um data show? Faça. É uma cadeira? O que você puder. É uma reforma, uma pintura? É nesse sentido que ele está dizendo. Vocês cuidam das suas casas, vocês tratam das suas casas estucadas nessa época aqui, era casa com forro. Todo detalhe, e a casa do Senhor estava abandonada, as traças, as ferrugens, estava parada a obra no meio do caminho, abandonada, totalmente abandonada, o Todo-Poderoso Deus. Então, que nós possamos atentar para as coisas de Deus, reclame menos, ajude mais, critique menos, abençoe mais, ajude mais, se envolva mais, porque quem não se envolve, não se desenvolve. Amém? Essa é a leitura de hoje, vamos orar e que Deus possa continuar nos abençoando, e amanhã, querendo Deus, iniciamos Zacarias, o penúltimo livro
livro da Bíblia, porque depois de Zacarias é Malaquias e a gente conclui. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, que nós possamos aprender a não deixar o Senhor por último. Que nós possamos aprender a termos um coração doador, abençoador, também para com a sua obra. E que nós possamos, ó Pai, cada vez mais ter um coração mais abençoador, voltado para abençoar. Repreende, meu Pai, todo o mal. Tira todo espírito de mesquinhez. Tira todo espírito de miséria. Repreende toda a avareza da nossa vida, da nossa família, da nossa casa e do nosso ministério. E nos ajuda, meu Pai. Assim como o Senhor usou Ageu para despertar aquele povo, e aquele povo ouviu, obedeceu e atendeu a exortação de Ageu, que nós possamos também ouvir essa exortação e colocar em prática. Sermos mais abençoadores na tua obra e na tua casa. É a minha oração, a qual faço e oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor.